23ª rodada do Brasileirão Série B 2022. E já se inicia nessa terça-feira, dia 9, e o Cá Futebol vem passar aqui os palpites para você, meu amigo torcedor e minha amiga torcedora. Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nada, deixa aquele like que ajuda muito, e agora sim, sem mais enrolação, assiste o vídeo até o final. Não enrola não, assiste até o final. E eu vou deixar de enrolação aqui também, bora lá. Bora lá, Grêmio e Operário. O Grêmio, ele é o terceiro colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, ele teve aí 3 vitórias e 2 empates. O Operário, meu amigo, o Operário, ele é o 15º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, ele teve aí, ó, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Grêmião, o Grenal joga em casa, né? Então eu vou de Grêmio, 2-0 para o Grêmio nesse confronto aqui. Segunda opção, empate. Beleza? Mas vitória do Grêmio, na minha humilde opinião. Segunda opção, lá embaixo, empate. Muito difícil, né? Empate. O Grêmio joga em casa. A parada é outra. Né? Ituano e Sport Recife. Bora lá. O Ituano é o 12º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 3 empates e 2 vitórias. O Sport é o 7º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. Ele teve aí 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Ituano joga em casa, né? O último jogo ele empatou e o Sport também. Eu vou de 1-0 para o Ituano nesse confronto aqui. Beleza? Vai dar Ituano. CSA. O CSA faz tempo que luta para sair da zona. No último jogo ele perdeu, aliás está com 3 jogos seguidos que ele perde, né? Ele é o 17º colocado na tabela, o CSA, e o Brusque é o 14º colocado. O Brusque tem uma sequência de empate aí, 5 empates, e o CSA tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, né? CSA joga em casa, eu vou confiar no CSA e vou colocar um placar de 2-1 para o CSA, vitória 100% aqui do CSA. Beleza? Ponte Preta e Vasco da Gama. A Ponte Preta é a 13ª colocada na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vascão, meu amigo, o Vascão é o 4º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo do Vasco, o Vasco empatou, e no último jogo da Ponte, a Ponte também empatou. A Ponte joga em casa, né? E eu vou colocar um placar aqui de 0-0 nesse confronto aqui. Não vai ganhar ninguém, vai ser empate, 0-0 ou 1-1. Mas na minha humilde opinião vai ser 0-0. Bora lá para os próximos confrontos, né? Lembrando, não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele likeão aí para fortalecer o nosso canal, beleza? Bora lá. Londrina e o líder Cruzeiro. O Londrina, ele é o 5º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos vem muito bem, nenhuma derrota, 3 vitórias e 2 empates. O Cruzeiro também não fica atrás, vem na mesma colocação, com 3 vitórias e 2 empates, né? Cruzeiro, bora lá. Nesse confronto aqui, o Londrina joga em casa. Mano, é um confronto muito difícil, né? Mas o último jogo do Londrina ele ganhou, e o último jogo do Cruzeiro ele também ganhou, né? Eu vou acreditar no Londrina e vou colocar aqui uma vitória magra do Londrina por 1-0 aí em cima do Cruzeiro. Beleza? O Cruzeiro ganhou fora de casa, né? Pô, ganhou em casa o último jogo, aliás. Bora lá, 1-0 aqui. Tombense e Vila Nova. O Tombense que tomou no último jogo. O último jogo o Tombense perdeu. Mas vamos lá falar dos 5 últimos jogos, né? 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Vila Nova é o Tombense, ele está na 6ª colocação. O Vila Nova é o 19º colocado. Nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. No último jogo ele empatou aí.
Eu vou de vitória do Tombense por 2-0 nesse confronto aqui, beleza? Sampaio Corrêa e Bahia. O Sampaio Corrêa é o 8º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Bahia é o 2º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E melhor, o último jogo ele ganhou, o Sampaio Corrêa empatou. Eu vou de vitória do Bahia nesse confronto aqui por 2-1 para o Bahia aí, beleza? O Náutico e CRB. O Náutico, meu amigo, ele é o último colocado na tabela, vem numa sequência aí de derrotas seguidas, são 5 derrotas seguidas. Já o CRB é o 10º colocado na tabela, nos últimos 5 jogos também não vem muito bem, né? Teve só uma vitória, teve aí 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O último jogo ele empatou, né? O CRB. Eu vou de vitória de 1-1 para o Náutico nesse confronto. 1-1 não, de 1-0, né? Não tem vitória de 1-1, 1-1 é empate. Vitória de 1-0 para o Náutico nesse confronto aqui. Beleza? Bora lá para os próximos confrontos, que só faltam 2. Né? A Chape. Bora lá. Chapecoense e Novo Horizontino. A Chape é a 16ª colocada nos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Novo Horizontino é o 11º colocado nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último jogo ele perdeu, a Chape empatou, a Chape joga em casa. Eu vou de vitória da Chape por 2-1 nesse confronto aqui, beleza? Criciúma e Guarani. O Criciúma nos últimos 5 jogos ele teve aí, é o 9º colocado, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O Guarani ele está na 18ª colocação nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. O último jogo ele perdeu. E o Criciúma, o último jogo, empatou. O Criciúma joga em casa. Eu vou de vitória do Criciúma por 2-0 nesse confronto aqui. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante, compartilha com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também e muito obrigado pela preferência. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!